Tudo bem? Que legal que a gente vai conversar hoje. Sabe, a gente vai descobrir uma história incrível, a história de como a nossa cultura, a cultura do Brasil, foi construída. Imagina uma casa enorme e super bonita, montada pedacinho por pedacinho. É isso. E entender quem ajudou a construir essa casa é muito importante, viu? Especialmente se tem prova de história vindo por aí. Então, vamos lá desvendar esse mistério juntos. Pra gente começar, eu tenho uma pergunta bem simples. Você já brincou de peteca? Pensa aí um pouquinho. Sim? Não? Bom, a resposta para essa pergunta é uma pista, quase um segredo, sobre os primeiríssimos moradores da nossa terra. É um presente que a gente ganhou de um dos primeiros construtores da nossa cultura. Guarda bem essa pergunta na cabeça, tá? Que mais pra frente a gente volta nela. Beleza, primeiro passo. Antes de conhecer os construtores, a gente precisa entender o que eles construíram, né? E para isso a gente precisa saber o que é cultura. Pensa de novo na nossa casa. A cultura é como se fosse o chão, o alicerce. É a base que segura tudo de pé e que define como a gente vive dentro dessa casa. E o que é essa base, afinal? Bom, cultura é tudo. São os costumes, as comidas que a gente ama, tipo um brigadeiro ou uma feijoada. São as músicas que a gente ouve e dança, a língua que a gente fala, o nosso português com todas as gírias. São as histórias que a vovó conta. É tudo isso que a gente aprende com a nossa família, com os nossos amigos e que vai passando dos pais para os filhos, de geração em geração. É o que conecta todo mundo. E o mais legal é que a cultura está por toda parte o tempo todo. Pensa só, nas festas juninas, com toda aquela comida gostosa e as danças. No nosso prato de arroz com feijão de cada dia. Naquela música que não sai da sua cabeça, nas palavras que só a gente aqui no Brasil usa. Tá vendo? Tudo isso é a nossa cultura em ação. Agora sim, já que a gente sabe o que é cultura, vamos conhecer os primeiros construtores da nossa casa, os povos indígenas. Eles são muito especiais porque já moravam aqui, há muito, muito, muito tempo, antes de qualquer navio aparecer no horizonte. Eles eram os donos originais da terra onde o Brasil seria construído. E eles conheciam essa terra como a palma da mão deles. Os indígenas ensinaram para todo mundo que chegou depois os segredos das florestas, quais frutinhas podiam comer, que folha servia de remédio, qual o melhor caminho para atravessar um rio. Eles eram os verdadeiros especialistas da natureza do Brasil. E sabe como as crianças indígenas aprendem tudo isso? É de um jeito bem diferente da nossa escola. Elas aprendem no dia a dia, olhando os adultos caçarem, pescarem, plantarem. Elas aprendem ouvindo com muita atenção as histórias que os mais velhos da tribo contam. É um aprendizado que acontece na vida real, participando de tudo. E claro, criança é criança em qualquer lugar, né? Elas também brincavam e brincam muito. E agora, tcharam! A resposta da nossa pergunta lá do começo. Lembra da peteca? Pois é, a peteca é uma brincadeira que a gente herdou dos povos indígenas. Que legal, né? Assim como o peão, o cabo de guerra. Isso mostra como brincar é uma parte super importante da cultura. Certo. Agora vamos conhecer o segundo grupo de construtores, os portugueses. Eles vieram de bem longe, atravessaram o oceano todo. Imagina que eles chegaram trazendo uma planta de construção completamente diferente, com novas ferramentas, novas regras, um novo jeito de organizar nossa casa. A chegada deles mudou tudo por aqui. Olha só essa linha do tempo. Ela ajuda a gente a não se confundir. É bem simples. Antes do ano de 1500, só os povos indígenas viviam aqui. No ano de 1500, os navios de Portugal chegaram. E a partir daí, um capítulo cheio de novidades e de mudanças gigantescas começou a ser escrito na história do Brasil. E aqui a gente chega numa pergunta super, super importante, daquelas que os professores adoram. A chegada dos portugueses foi um descobrimento ou foi uma invasão? Essa é uma boa pergunta. E para responder, a gente precisa olhar a história de dois jeitos diferentes. Sabe, não tem uma resposta única que seja a certa. Depende de quem está contando a história. Se a gente pensar com a cabeça dos portugueses que nunca tinham visto essa terra, para eles foi um descobrimento. Mas, se a gente pensar com a cabeça dos indígenas que já moravam aqui, que eram os donos do lugar, para eles foi uma invasão, né? Alguém chegou e entrou na casa deles. Entender esses dois pontos de vista é o mais importante. E a relação entre eles não foi sempre a mesma. Lá no comecinho teve uma curiosidade, sabe? Eles trocaram presentes, objetos.
Mas o tempo foi passando e os portugueses decidiram que queriam ser os donos da terra. Aí eles começaram a impor o jeito deles de viver, a religião deles, a cultura deles. E imagina só, ninguém gosta de ser obrigado a mudar, né? Por causa disso, começaram a acontecer muitos conflitos e, claro, muita resistência dos indígenas. E agora, a gente precisa falar do terceiro grupo de construtores, que é importantíssimo para a nossa história, os povos africanos. A história da chegada deles ao Brasil é muito triste, porque eles foram trazidos à força. Mas mesmo com todo o sofrimento, eles trouxeram uma força, uma alma e contribuições gigantescas para a nossa casa, para a nossa cultura. É muito importante a gente entender isso direitinho. Lá na África existiam vários reinos, com culturas incríveis, com suas próprias músicas, histórias, mas milhões de africanos foram capturados e trazidos para o Brasil, obrigados a trabalhar como escravos. Foi horrível, mas mesmo nessa situação, eles nunca desistiram. Eles resistiram muito, eles fugiam, criavam seus próprios esconderijos e, o mais importante, eles se esforçaram para não deixar a cultura deles morrer, mantendo suas músicas, suas danças e suas crenças bem vivas. E uma das formas mais incríveis de resistência foi a criação dos quilombos. O que era um quilombo? Era uma comunidade, geralmente escondida no meio da mata, formada por pessoas que tinham conseguido fugir da escravidão. Lá, eles eram livres. Eles podiam viver de acordo com a cultura deles e se ajudar. Os quilombos são um símbolo muito forte de luta pela liberdade. E a herança que eles deixaram pra gente, nossa, é gigante e maravilhosa. Sabe o azeite de dendê, que deixa a comida com uma cor e um gosto especial? Veio deles. Os ritmos que fazem a gente querer dançar, como o samba, também. A capoeira, que é essa mistura de luta, dança e música, é uma invenção genial. E um monte de palavras que a gente fala hoje, como moleque ou cafuné. A cultura africana está no coração do Brasil. Ufa, a gente já conheceu os 3 grandes grupos de construtores. E agora? Como ficou a nossa casa depois de todo esse trabalho? Bom, ela não ficou de uma cor só. Ficou super colorida. É uma mistura de tudo que cada um trouxe. Uma mistura do trabalho, das ideias e das histórias de todos eles. Agora, atenção total! Esse slide aqui é um super resumo, perfeito para estudar para a prova. Vamos revisar juntos, bem rapidinho. Dos povos indígenas, a gente herdou o amor pela natureza, comidas como a mandioca e a nossa amiga peteca. Dos portugueses veio principalmente a nossa língua, o português. E dos povos africanos, a gente ganhou comidas deliciosas, ritmos contagiantes como o samba, a capoeira e muito mais. Se você tiver que lembrar da coisa mais importante de todas, a ideia principal, lembra desse número aqui. 3. Foram esses 3 grandes grupos, indígenas, portugueses e africanos, que formaram a base da cultura brasileira. A mistura deles é o que faz o Brasil ser tão especial e único no mundo. Mas olha, um detalhe muito importante. Essa história não ficou só nos livros, não. Ela continua acontecendo hoje, especialmente para os povos indígenas, que ainda hoje precisam lutar muito para proteger suas terras, suas florestas e para manter sua cultura e sua língua vivas. A luta deles faz parte da nossa história agora. E tudo isso que a gente conversou nos ensina uma lição muito valiosa, que está nessa frase. Quando a gente entende de onde a gente veio, quem foram os construtores da nossa casa, a gente aprende a respeitar todo mundo. A gente entende que ser diferente é, na verdade, a coisa mais legal que existe. A nossa diversidade é a nossa maior riqueza. Então, para fechar com chave de ouro, a ideia que tem que ficar na sua cabeça é esta. O Brasil é uma grande mistura. Nossa cultura é como uma receita de bolo que leva ingredientes de vários lugares do mundo. É o resultado da mistura de muitos povos, com suas histórias, suas alegrias e também seus conflitos. E para terminar, eu quero deixar um desafio para você. Agora que você já conhece os construtores da nossa história, que tal virar detetive? Olha ao seu redor, na sua casa. Pensa na comida que você come, na música que você escuta, numa palavra que você usa. Será que você consegue encontrar alguma coisa que veio dessa mistura incrível de culturas? Conversa com seu pai, sua mãe, seus avós. Tenho certeza que vocês vão descobrir coisas muito legais juntos. Bons estudos e até a próxima!